boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 19 horas agora, no Bardal Chumbiriá, com o Centro Natal, uma entrevista, na verdade um bate-papo descontraído com alguém que faz cultura, arte, cidadania, empreendedorismo, política e sindicalismo, como é o caso do entrevistado de hoje, do nosso convidado, Carlos Silvestre, professor, sindicalista, militante político, aqui eu vou saudar. Carlos Silvestre, bem-vindo à Conversa do Botequim. Muito obrigado aqui, é uma satisfação, senhor, estar aqui, prestigiando aqui o teu programa aqui, é um programa que atende às necessidades culturais de boa parte da população. Temos que incentivar esse tipo de projeto, né? O que a cidade precisa. Beleza, nós agradecemos aqui em nome da equipe formada por José Agrio, produtor e filmmaker, Natália Chagas, assistente de produção em mídias sociais, e nós estamos aqui com o apoio logístico de Lula Belmont e sua equipe no Bardal Chumbiriá. Vou fazer aqueles dois velhos lembretes, o programa é 100% interativo. Então quem quiser assistir Carlos Silvestre aqui no Bardal, pode vir, já tem gente aqui, tem gente que disse que ia chegar, e lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo, em tempo real, no meu Facebook Cefas Carvalho. Então quem quiser fazer perguntas, pode fazer, que Carlos Silvestre vai respondendo de acordo com o tempo e as possibilidades. Mas a primeira pergunta é minha. Carlos, a tradição, a velha tradição do programa, a gente, como é um papo de botequim, um papo descontraído, quase ninguém está vendo a gente aqui, nem ouvindo, eu perguntar como a pessoa começou naquilo pela qual hoje é conhecida. No seu caso, você é professor, sindicalista, longa história de sindicato, militante político, candidato a vereador. Mas como isso começou? Como era o jovem Carlos Silvestre? Como era você criança? Meu amigo, foi uma longa jornada. Fala sério. Uma jornada que não é só minha, na verdade, é uma jornada que é a maioria da classe trabalhadora da nossa cidade, né, que é comum. Sou filho de uma família grande, né? Uma família que com 9 irmãos vivos, eu comigo 10 filhos. 10 filhos. Né? Aqui em Natal mesmo? Aqui em Natal, nascido e criado em Natal, ali perto dos Coqueiros, ali na 16, na Rua da Aurora, ali por trás, onde era o antigo Hiper Bom Preço. Né? E eu tive a felicidade de ser, mesmo de uma família humilde, mas eu sou um dos filhos mais novos, o que possibilitou que eu estudasse. Né? Porque eu tenho as minhas irmãs, por exemplo, meus irmãos começaram a trabalhar para ajudar dentro de casa com 14 anos, 15 anos, né? Então não tiveram as oportunidades de estudar, né? Então, com esse reforço que tivemos dentro da nossa casa, com meus irmãos tendo que trabalhar logo cedo, propiciou que eu tivesse condições de estudar. Eu era um dos filhos mais jovens, né? O mais novo, tinha só um mais novo do que eu, né? E daí foi que começou. Na militância política eu comecei brigando com a polícia militar. Nossa, né? Mas não criança. Não criança, mas ainda adolescente, né? Nossa. Adolescente. Eu estudava na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, em 1988, e tinha um projeto na época do governo Sarney, que era de estadualizar as escolas técnicas federais, né? E obviamente, né, que os estudantes da Escola Técnica Federal foram contrários a esse projeto em todo o país. E nesse contexto, nós fizemos vários protestos, fizemos uma greve quase um mês de estudantes, e uma das mobilizações que nós fizemos, tivemos um confronto com o BOP em frente à Escola Técnica Federal. Foi naquele confronto que eu percebi que a luta, a revolta que eu tinha, né, na minha vida pelas condições que nós vivíamos, que não era só um problema meu. Né? Todas aquelas pessoas estavam no mesmo barco. Né? Então, lá eu conheci vários grupos estudantis que atuavam na política estudantil, e um deles me interessou justamente porque foi quem segurou o confronto com a polícia militar. Então essa foi a minha primeira referência. Não teve nada de política, nada de... Né? Foi o confronto... Mas foi o confronto que me alertou de qual lado eu deveria, né, construir. Daí então foi a militância natural. Me consolidei como dirigente estudantil. Mas isso aí ainda na adolescência? Na adolescência, Mas na adolescência. Pra gente chegar na infância, como é que foi sua infância? Eu queria saber se seus pais falavam de política em casa, se você tinha noção do que era política, se assistia noticiário. Como é que foi na sua infância? A minha infância era muito normal, era aquela infância de meninos que gostavam de brincar na rua, né, jogar bola, brincar de garrafão. Né? Lembra de garrafão, né? Lembro. Que fazia uma garrafa no chão, fazia um funil lá, a boca. E só pra sair tinha que ser na porrada. Isso, coisa de menina, brincar pra apanhar, né? Mas era assim que... Mas você era dos que batia? Eu batia, apanhava. Eu era frouxo. Sempre gostei. Eu, criança, era frouxo. Sempre fui danado, sempre fui danado. Então,
Foi a minha infância, apesar das dificuldades dentro de casa, foi uma infância muito legal. Mas a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, depois foi para a Zona Norte, foi isso? Foi. Adolescente ou ainda criança? No final, já no início da minha juventude, digamos assim, né? Aos 17 anos, eu fiz uma opção de sair da minha casa, né, da casa dos meus pais, né? Porque eu tinha uma perspectiva e sempre fui um sonhador, e eu via que aquela situação que a minha família vivia, ela botava limites, né? Não dava asas para a gente voar, né? Então eu arrisquei aos 17 anos e nunca mais voltei para casa, né? Então fui lá, comecei a trabalhar, trabalhei de garçom, né? Meu primeiro emprego de verdade, remunerado, foi garçom. Foi garçom? Mas não trabalhava com salário, eu recebia apenas aquela taxa de serviço, aqueles 10%. Na Zona Norte? Não, mas aí trabalhei na Ponta do Morcego, trabalhei em vários lugares da cidade, fui inclusive do Sindicato dos Empregados Hoteleiros. Isso, exatamente. Né? Foi a minha primeira ação sindical, foi quando eu era garçom, fui 2 mandatos, fui tesoureiro do sindicato, no mandato eu fui secretário de política sindical, e no mandato seguinte eu fui tesoureiro, né? Saí da área da hotelaria quando eu passei no concurso de ASG do Estado. Mas aí, né? Já adulto? Já com 21 anos de idade. Não tão adulto, mas... Com 21 anos de idade. Terminei a escola técnica. Assim que terminei a escola técnica federal, fiz o concurso para ASG, que era o que estava no meu horizonte mais próximo, né? E fui trabalhar na limpeza. Trabalhei alguns anos na limpeza do Hospital José do Trigueiro, né? Na limpeza do Hospital Alfredo Gugel, trabalhei de vigia como ASG em várias unidades de saúde da nossa cidade, na Zona Norte principalmente. E nesse período eu também tive a minha primeira esposa, digamos, a minha primeira companheira. Né? Também teve 2 filhos com essa companheira. E a partir dessa jornada que eu saí de casa, eu fui morar na Zona Norte. Aí morei em vários conjuntos, vários bairros. Morei em Igapó, Parque das Dunas, Nova Natal, Nordelândia, Redinha. Morava de aluguel na época, então vivia de um canto para o outro na Zona Norte. Então, essa foi a jornada. Tudo assim, isso ainda jovem? Tudo isso jovem. Saiu de casa aos 17, aí casou, teve 2 filhos. Isso, tudo com aquelas dificuldades que está iniciando a vida. Mas você falou a inspiração política foi o confronto com a polícia, né? No antigo Cefet, atual IFRN. Mas e a inspiração sindical? Como é que foi o primeiro momento que você percebeu, nossa, se os trabalhadores se unirem, ou seja, um sindicato, a coisa pode mudar? Quando foi, Carlos? Ainda no meu estudantil, né? Ainda no meu estudantil, quando eu passei a militar no meu estudantil, eu fui do Grêmio Estudantil da Escola Técnica Federal, depois fui da UMES, né? No mandato depois de Walter Júnior, a gente estava reconstruindo o meu estudantil na cidade, as lutas estudantis, e nós tivemos uma relação muito próxima com o Sindicato de Rodoviários na época, né? Então a gente fez uma parceria, que a gente defendia muito a aliança estudante e trabalhadores, né? Então toda a pauta que nós fazíamos, a gente construía esse tipo de aliança, né? E nós começamos a fazer lutas com o Sindicato de Rodoviários. Tinha momentos que a justiça proibia do sindicato fazer greves, aí nós fazíamos mobilizações em solidariedade aos trabalhadores rodoviários. Então, a partir daí, a gente foi ganhando o gosto por essa ação sindical. Foi quando eu, na saúde, como ASG, né, também fui do Cine Saúde também. Também Cine Saúde. Fui dirigente do Cine Saúde também nessa época. Sindicato dos bares e restaurantes e hoteleiros. Isso. Aí depois entrei na saúde como SG, com 3 anos de saúde, num congresso estadual do Trabalho de Saúde, eu fui eleito no congresso como dirigente sindical da saúde. Então, por 2 mandatos também, né, eu fui da direção do Sindicato da Saúde e tendo sempre essa relação com o movimento sindical de trabalhadores da área privada, uma relação muito forte com os rodoviários, depois com os comerciários, né, já tinha uma relação com o Sindicato dos Bares e Restaurantes, da hotelaria, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Então foi casando no dia a dia, até que teve uma hora que não tinha mais como sair, né? Já estava dentro de um jeito que eu não via mais como eu seria fora dessas lutas que a classe trabalhadora da nossa cidade, né, tinha diariamente. Mas eram lutas muitas vezes específicas, sim, mas nós fizemos muitas lutas gerais também. Tanto que você foi dirigente da CUT, se não me engano. Fui dirigente da CUT também. Você ajudou a formar. Como é que foi a experiência na CUT? Fui dirigente da CUT. E como é que foi esse período, Carlos? A dirigente na CUT foi mais recente, né? Porque, como eu coloquei, tinha momentos que a gente tinha que trabalhar também, tinha que se virar, não podia só viver de militância. E na época a gente não tinha remuneração por ser militante, né? Eu não era funcionário de entidade, não era assessor de nada. Eu era assim, menos um jovem que estava iniciando a vida profissional, né, com muita dificuldade, com a filha também, né, recém-nascida, né, muito nova também. Hoje vai fazer 30 anos a minha filha, pra você ter uma ideia, né? Então,
Essa vida inteira, essas ligações, tanto com o movimento estudantil, como sindical, e não só nesses movimentos. Nesse meio campo também, eu construí também várias lutas de trabalhadores sem terra no nosso estado, né? Ajudei a construir várias ocupações de terra também, né? Ajudamos a construir o MST no Rio Grande do Norte, né? Então, o MST ele se consolidou no Rio Grande do Norte a partir dos sindicatos comerciários, principalmente, e nós sempre estávamos lá. Tem um assentamento que, né, hoje é um modelo e que eu tenho muito orgulho, inclusive teve agora os 20 anos desse assentamento e eu fui um dos homenageados, né, que eu passei 6 meses morando em Bento Fernandes, organizando uma ocupação, né, com o pessoal que tinha sido despejado de uma fazenda lá, aquela coisa toda. Bento Fernandes aqui no interior. Aqui vizinho a João Câmara, a 14 quilômetros de João Câmara, se eu não me engano. Isso. Então fizemos essa militância também no campo dos trabalhadores rurais sem terra. E também uma larga militância na minha juventude, principalmente também no movimento cultural da cidade, né? Nós tínhamos várias relações, nós participamos, quando a gente estava na universidade, a gente incentivou muito, como o Pau e Lata, que hoje está consolidado, foi um fruto, né, junto com o Delúbio, com o pessoal lá, desse momento nosso. E nas lutas estudantis como secundarista, nós somos contemporâneos da garantia do direito da minha entrada em cinemas e eventos culturais dos estudantes, né? Conseguimos nas nossas gestões na UMES o controle da identidade estudantil para as entidades estudantis que não tinha na época, né? E dentre várias outras lutas. Então as lutas nossas tanto eram específicas como também as lutas da sociedade. Lutamos contra privatizações de empresas importantes, né? Em defesa dos serviços públicos, em defesa do SUS, em defesa da educação. Então essas lutas gerais também fizeram parte do meu contexto também, da minha história também, como até hoje, né? Até hoje a última luta geral que nós travamos foi contra a reforma da Previdência, por exemplo, que atinge toda a classe trabalhadora, a questão da reforma trabalhista também. Então, são lutas que a gente sempre esteve inserido nelas também. Perfeito. Sobre recortes específicos, Carlos, você foi militante estudantil nos anos 80, é o que você falou. Nos anos 80. Anos 80 foi quando o Brasil deixou de ser uma ditadura militar para uma redemocratização. Ou seja, você foi militante estudantil pouquíssimos anos depois do Brasil ser democratizado. Para quem é jovem agora, é uma coisa muito distante, né? A ditadura militar deve ser sempre lembrada, mas é uma coisa distante. Como é que era ser militante estudantil nos anos 80, Carlos? Muito difícil, muito difícil. A gente tinha uma estrutura montada pelos militares, né, em que amordaçava os estudantes, na verdade, que era a estrutura de centros cívicos. Então as escolas, elas tinham centros, a maioria das entidades estudantis que eram históricas antes da ditadura foram todas exterminadas pelos militares. Então a gente não tinha uma UMES, que hoje está aí, a gente não tinha a APES, que é a entidade estadual, nós não tínhamos a UEE, que é a União Estadual dos Estudantes, que engloba os universitários, e a nossa luta era muito pesada, porque nós não tínhamos normalmente nem autorização para entrar nas escolas, né? E as pessoas que eram dos centros cívicos, nós estávamos chegando com a ideia do Grêmio Livre, né? Em que não tinha nenhuma tutela das direções da escola, nenhuma tutela da Secretaria da Educação. Então foi muito dura esses momentos e muitas vezes nós tivemos confrontos pesados, tanto com o pessoal que dirigia os centros cívicos, como diretores de escola. Muitas vezes chamava a polícia para expulsar a gente de escola, muita gente parava a escola para poder ter grêmio estudantil. Então foi uma luta muito dura, muito dura. Eu lembro que por várias vezes nós fazíamos movimento estudantil na cidade, fazendo passeatas, e de imediato a gente tinha uma resposta da repressão, né? De imediato, né? Então eu dizia muito na época, hoje tem uma lógica da gente vai fazer um protesto, um ato, alguma coisa, de comunicar a polícia, né? Na época a gente dizia, não precisa comunicar, né? Ela já vai chegar, então e era tiro e queda. A gente começava o movimento, chegava o BOPE para querer bater na gente, mas a gente era danado, né? Chegava o BOPE, a gente encarava mesmo e ia lá. Era uma turma muito consistente no que defendia na época, até porque a qualidade da militância estudantil na época era muito diferente da que nós temos hoje, né? Eu lembro que a minha formação ela se deu no movimento estudantil, né? Porque nós tínhamos estudos semanais e estudávamos coisas que eu fui só estudar depois na Universidade Federal. Formação política, não é? Estudava Karl Marx, estudava conjuntura, estudava economia. Então todo um leque de conhecimento que infelizmente a gente não vê hoje as entidades estudantis e os movimentos estudantil aprofundarem. Mas muito difícil porque nós tínhamos as escolas contra a gente, os dirigentes dos centros cívicos contra a gente e tinha ainda
muita da repressão ainda, viva ainda amordaçando e tentando barrar os movimentos sociais. E a polícia agressiva, né? Extremamente agressiva. A polícia representando o Estado agressiva. Quantas vezes a gente não apanhou estudantes, professores fazendo movimentos, chegava com gás lacrimogêneo, com bope, por várias vezes. Então, essa era a rotina nossa. A gente fazia militância sabendo que o mais certo que nós iríamos encontrar era a repressão dentro da militância que nós fazíamos. Perfeito. Estamos conversando aqui com Carlos Silvestre, falando sobre militância política. Nossa produtora Natália Chagas foi militante política pelo PCdoB em Belo Horizonte, lembra bem disso, como funcionava. Vamos falar sobre sindicalismo. O sindicalismo abriu as portas, Carlos, que você fala vários sindicatos. Isso possibilitou você abrir o horizonte, viajar? Fala um pouquinho sobre a sua experiência e como isso expandiu até a sua movimentação política, inclusive. No mundo sindical, como eu já disse, eu tive umas experiências ainda jovem, né, como dirigente sindical, tanto no Sindicato dos Hoteleiros, como depois no Sindisaúde. Então, depois fiz uma militância também em outras categorias, mas normalmente apoiando direções que nós acreditávamos nos objetivos assim, mais ligados à luta da classe trabalhadora. Essa militância ela foi crescendo do que se refere não só em Natal, mas também no Rio Grande do Norte. E chegou um momento na minha vida em que eu passei a atuar também fora do Rio Grande do Norte. Né? Então, principalmente no setor dos trabalhadores de transportes, eu passei a prestar assessorias à Federação Nordeste, inclusive eu fui fundador da Federação Nordeste de Trabalhadores de Transportes e também da Confederação Nacional de Trabalhadores de Transporte, que eu sou assessor também até hoje. Então, a partir desse meu trabalho nacional, também ajudei a fundar a federação não só a Confederação e a Federação do Nordeste, mas também outras federações. Federação de Cargas do Nordeste, eu também, eu que planejei, que organizei, que articulei, que conseguimos com os companheiros de cargas também, fundamos trabalhadores de cargas, e dentre outras estruturas de organização sindical. Então esse trabalho que nós fizemos, do ponto de vista desse reconhecimento e dessa ampliação da influência, fez com que fortalecesse também a minha força aqui no Rio Grande do Norte. Então teve uma época que eu morei em Brasília. Chegou a morar em Brasília? Morei em Brasília durante 4 anos. E quando eu morei em Brasília, era um desespero. Porque teve um ano, por exemplo, que minha esposa reclamava muito que em 4 meses eu passei 15 dias em casa, né? Nossa! Então não dá mais, estou quase esquecendo de você, né? Então a gente tem que ver como é organizar, que essa confederação está tomando muito seu tempo. Você chega em Brasília, no aeroporto, nem vai em casa, já vai para outro estado, essa dinâmica, né? Então, eu acredito que o que consolidou o meu nome, não só no Rio Grande do Norte, que felizmente hoje eu sou uma referência, principalmente dos trabalhadores de transporte em todo o Brasil. Sim. E quando eu falo trabalhadores de transporte, não estou falando só de transporte rodoviários, né? A confederação que eu presto assessoria, ela representa trabalhadores em trilhos, né? Trabalhadores de aviões, trabalhadores marítimos, né? Trabalhadores portuários, né? E trabalhadores também rodoviários, de cargas, de passageiros. É bem mais amplo, né? Bem do que amplo. A gente imagina a princípio. Isso, ela atende todos os trabalhadores de todos os modais do setor de transporte. E nós temos a nossa digital e a nossa contribuição na luta de todos esses modais, né? Então, a partir dessa nossa relação com a Confederação, foi como se consolidasse, né, a nossa perspectiva e a nossa influência e um reconhecimento da nossa história, né? Como eu já disse, uma história que surgiu, né, na pancadaria com a KPM, a gente conseguiu ganhar a consciência de classe. Para mim foi esse o estalo que eu tive em 88, nesse conflito, porque eu percebi que a polícia militar não estava ali para defender o povo, estava para defender um setor da sociedade que não era o setor, né, que eu fazia parte, né? Então, a partir desse estalo, foi que eu passei a ter uma direção concreta e dirigida à luta da classe trabalhadora do nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Mas a trajetória sindical, ela me abriu portas, né? Hoje eu tenho, né, relações internacionais também, né? Eu sou também consultor da ITF, que é uma federação internacional com base em Londres, e também da FUTAC, que é uma federação das Américas também. Então a gente tem toda essa relação, tanto nacional como nas Américas, pessoal de Cuba, do Chile, da Colômbia, de toda a América Latina, principalmente Canadá e Estados Unidos, além da ITF, que é uma entidade mais voltada para uma intervenção sindical mais global, né? Então, lá perto da OIT, em Londres, onde funciona a sede da ITF. Inclusive, o presidente
da nossa confederação, ele é o vice-presidente da ITF, eleito já na articulação que nós fizemos aqui com os trabalhadores do Brasil. Muito bom, isso eu não sabia. Tenho uma pergunta para você, mas deixa eu abrir aqui para as perguntas das pessoas que já estão comentando aqui. Vera Lúcia Jesus Machado, boa noite. Boa noite, Vera Lúcia. Vera Lúcia que está organizando a exposição Arte Livre de Damião Marques, lá na Câmara Municipal, que tem curadoria de Mirabô Dantas, que estava aqui agora. Grande abraço, Vera Lúcia, abraço para Damião e abraço para Mirabô, que talvez esteja por aqui. Gilvan GS, nosso futuro vereador de Natal. Olha aí, daqui a pouco a gente fala desse assunto, na reta final. Odair Silva, nosso futuro vereador. Valeu, Odair, continua assistindo aqui. Andressa Silvestre, meu vereador. Tá bom. Vamos junto, é assim mesmo que a gente vai chegar junto, dando as mãos. Ivete Silvestre. Essa é minha irmã. Meu voto é certo. Também se não tiver certo, né, velho? Ziane Dulce Souza, parabéns. Esse candidato aí é renomado. Valeu, Ziane, muita gente bacana. Vocês podem fazer perguntas também. Pode fazer também comentário, crítica, observação. O programa é 100% democrático. Por falar em democrático, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui nessa mesma mesa, outras pessoas entrevistadas ao longo desses 3 anos de programa já contaram histórias engraçadas. Irailson contou que bebeu cachaça com Lula no quintal do Sindicato dos Metalúrgicos. Natália Bonavite contou detalhes dela jogando futebol com Lula, que fez uma falta. Pergunto, nesse movimento todo sindicalista de morar em Brasília, alguma história engraçada, alguma história folclórica que você lembre, que até hoje você... Meu Deus, como é que eu vivi isso? Tem muitas histórias que a gente pode, né? Alguma contável. Mas, alguma contável, né? Esse é o problema. As não contáveis você me conta em off depois. Esse é o problema, né? Alguma contável. Mas, na verdade, especificamente assim, as de supetão é até difícil a gente, né? Mas o que a gente acha muito engraçado é quando a gente comete gafes, né? Nas lutas sindicais e nas lutas do dia a dia, né? Então, eu estava um certo tempo numa luta muito forte lá em Brasília, numa parada com confusão com todo mundo. Aí chegam os policiais lá, querem tirar a gente da rodoviária de Brasília, isso a gente com trabalhadores de transporte em todo o país lá. Aí começa a jogar lacrimogêneo na gente, né? Aí teve uma turma mais chata para a polícia, né? Que resolveu ir para cima da polícia e pedir para que ele jogasse gás lacrimogêneo. Nós disse, rapaz, olha, não é isso que vai tirar a gente daqui, não. Sei que chegou uma hora que era guarda-chuva, era todo mundo aperreado e os policiais doidos porque eles jogaram tudo que era gás lacrimogêneo e as pessoas não saíam da mobilização, né? Aí chegou um tenente para o pessoal lá que estava organizando, aí disse, esses doidos que vocês estão aqui, eu nunca vi gente doida desse jeito, como é que joga pimenta, joga gás e o pessoal pede para jogar mais? Então isso não existe, como é que... Aí os cabras não, porque é tudo preparado, é tudo treinado já para aguentar gás lacrimogêneo. Nossa. Quem diabo no mundo é preparado para aguentar gás lacrimogênio? E você estava lá no meio. Tava lá, eu era um deles que estava lá aguentando gás lacrimogênio na cava, gás de pimenta, essas coisas todas, né? E o interessante de tudo é que teve uma hora em que os cabas se invocaram tanto que começaram a jogar gás de pimenta de qualquer jeito, começaram a bater neles mesmos, né? Então os policiais que começaram a sair do protesto enquanto a gente... Eles não eram preparados. Eles não eram preparados, né? Parecia isso. Vocês eram. Pois é. Aí são os folclores que a gente... E tem algumas figuras que a gente convive, né? Que pessoalmente, publicamente, parece que são pessoas muito ranzinza, muito não sei o quê, né? Mas que na verdade são pessoas muito boas, assim, pessoas que têm uma contribuição muito grande, né? Eu tenho assim uma admiração por algumas figuras. A gente fala muito em Lula, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem algumas figuras que prestaram um serviço no nosso país e muitos deles foram perseguidos, né? Em que são pessoas geniais do ponto de vista humano, do ponto de vista político, do ponto de vista de compromisso social, né? Em que gosta de tomar uma de vez em quando, né? Se diverte também, como qualquer brasileiro. Como, né? Por exemplo? Como por exemplo aqui, né? Que a gente não vai passar em branco, né? Mas, na verdade, é que as nossas histórias, mesmo quando elas são cômicas, é porque nós somos brasileiros. Isso. Né? E a gente, mesmo nas dificuldades, a gente consegue sorrir, né, daqueles momentos, principalmente quando passa o momento, né? Então essa... A minha curiosidade é saber quem é a pessoa que parece mal-humorada e é boa. É Zé Dirceu? Zé Dirceu é um deles. Zé Dirceu. Para mim, Zé Dirceu é uma das maiores figuras do Brasil. Inclusive, eu tenho assim, um apreço a Zé Dirceu muito grande, né, porque eu acho que segurar o que ele segurou, do ponto de vista na busca de mudar a perspectiva do povo brasileiro, né, e ser
penalizado, né, pela elite do nosso país, não só ele, né? Uma pessoa, inclusive, eu tenho o prazer de receber um dia desse na minha casa, o companheiro Delúbio também, né, que é um grande parceiro meu também, grande amigo foi também. Injustiçado, injustiçado, né, aí, né? Depois foi inocentado de pois tudo. Pois é, inclusive ele tomou agora uma comigo agora, há 2 meses atrás, aqui na minha casa aqui. Mas, rapaz, aqui se Natal, eu soubesse que Delúbio estava na sua casa, eu ligava pra você, traga aí ele passou, aí levei ele, Aldemir Lemos também, que é um parceiro meu, né? Meu Deus. Aldemir é dos meus guias políticos daqui, do estado, né? Aldemir é o cara que criou essa luta social do nosso estado aqui. No campo estudantil tinha influência, no Sem Terra tinha influência, no sindical tinha influência. Né? Ele que foi pai de um monte de militante aí, ele que fez com que um bocado de gente abrisse os olhos para a luta do nosso povo. Então Aldemir, Delúbio são figuras, e Zé Disseu, são figuras que eu tenho uma admiração profunda. Delúbio vier aqui na sua casa em Natal, traga ele pra cá. Eu vou ligar pra ele aqui. Delúbio, o pessoal tá reclamando aqui que eu não avisei a ele quando você veio aqui. Nossa, seria uma honra entrevistar Delúbio. Pois é, pois é. Que maravilha. E outros políticos, fala outros políticos, Vicentinho, por exemplo, que é Potiguar lá de Acari, amigão meu, Pronto. parceirão nosso, inclusive sempre nas lutas nossas do setor de transportes. Opa. Aí, chegou um queijinho, Carlos. Coisa boa. Obrigado. Ele sempre foi um parceirão em todas as horas. O gabinete dele é aberto à luta dos trabalhadores em transportes. Não tem burocracia. A hora que a gente chega no Congresso Nacional, Câmara de Deputados, é aberto. Se a gente liga para ele, se ele não puder atender, marca um horário, vai encontrar com a gente. Tem uma pessoa assim que tem uma referência no nosso estado, mesmo há muito tempo morando fora, que Vicentinho também tem uma história danada, né? Vicentinho foi presidente da CUT Nacional também, né? Vicentinho é deputado por São Paulo. É deputado a gente fala que ele é potiguar, mas ele fez a vida em São Paulo. Em São Paulo, lá no ABC, ele é metalúrgico do ABC. Metalúrgico do ABC, exatamente. Lá o pessoal, ele é muito forte lá, né? E é um parceirão, um cara muito humilde, muito simples, um cara que não tem frescura com ele, né? Em qualquer hora você conversa com ele em qualquer canto, né? E ele está sempre aberto, principalmente se for uma luta, que incentive, que fortaleça. Já trouxe ele à sua casa para beber? Não, ele não, já contei com ele em Macaíba. Em Macaíba, eu dava aula em Macaíba, né? Sim. Na Alta de Souza, na Escola Estadual Alta de Souza. E ele tem os familiares também em Macaíba. Aí um ano eu estava lá, acho que em 2001, por aí, 2001. E ele foi lá e a gente estava numa... Antes dele ter vindo, né, nós tínhamos nos encontrado em São Paulo e ele disse que estava indo para casa. Toda vez que ele me vê, ele me chama de conterrâneo, não sei o quê, né? Faz uma festa maior do mundo. Aí ele disse que estaria uns 15 dias depois em Macaíba. Eu disse, eu estou na escola Alta de Souza dando aula. Aí eu estava dando aula na escola lá, normal, um dia normal de aula. Quando a festa chegou, uma pessoa me procurando lá, né? Eu não imaginava, nem lembrava mais que ele tinha dito que vinha em Natal, que vinha em Macaíba. Nossa. Quando eu saio lá, dentro da escola lá, Vicentinho lá, toda a vontade lá, eu vim aqui lhe dar um abraço, não sei o quê, eu tô indo pra Acari, que vai ter a festa da padroeira e eu não posso perder, que ele sempre tá aqui quando, né? Só que ele não pode mesmo, mas ele tem uma frequência anual aqui no estado, na cidade de Acari, na região Seridó ali, né? No período da festa de Santana. Ele sempre tá nessa região, mas é uma figura massa. E tem várias outras figuras que a gente, né? Tem uma figura que eu acho uma parlamentar, assim, que eu... tenho muito orgulho, né, de ser uma parlamentar do PT, inclusive. A companheira Érica Cocai, de Brasília, tem uma figuraça, um quadro político assim, comprometida com o povo, com a pauta feminina. É uma pessoa também muito... E tem vários outros. Se a gente for parar para lembrar aqui os nossos parlamentares que realmente constroem a luta do nosso povo, tem muitos bons. A própria Natália Bonavides é uma deputada federal extraordinária, né? Não tem... aqui no estado... ele e o Mineiro são 2 parlamentares que orgulham o PT, né, e orgulham o povo do Rio Grande do Norte. Né? Então são pessoas que têm compromisso, que têm ética, que têm comprometimento com as questões que interessam a nossa população. Perfeito. Deixa eu fazer a pergunta agora para o outro lado, Carlos. Aqui nessa mesa, Irailson teceu elogios a José Agripino, dizendo que é uma pessoa educada, cordata e gentil. E eu lembro também, Robério Paulino disse que tinha diálogo bom com vereadores da direita, que eu até me surpreendi. Eu lhe pergunto, em relação a políticos que não são da sua esfera, que é progressista, que são do outro lado, digamos assim, você já teve decepções ou, o contrário, surpresas que, para além da ideologia, pelo menos tem histórias engraçadas, são pessoas que recebem bem? Tem alguma história nesse sentido, Carlos? Mas eu me dou bem com todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Porque é o seguinte, eu tenho a minha perspectiva de ação, de luta, de personalidade. Eu me surpreendo quando é do meu lado. Quando são pessoas que estão do meu lado e fazem uma coisa que eu não espero, né? Mas com quem não é da minha, né? Aí eu não tenho surpresa. Espera tudo. Né? Eu converso, me relaciono, tem situações que eu acredito
que nós temos que ter o diálogo para poder ver se a gente avança. Né? Eu acho que só marcar posição não é o ideal para o povo. Eu acho que nós temos que marcar posição, temos que fazer com que as nossas posições sejam entendidas pelas pessoas que nos ouvem, né? Mas isso não significa que a gente não pode dialogar com o outro lado. Né? Eu acho que tem situações que é necessário dialogar sim, desde que o horizonte seja que esses diálogos consigam trazer benefícios para a população. Então, o meu norte sempre foi esse. É a mesma coisa quando eu estou, por exemplo, numa negociação de database sindical. Eu sento com os empresários de ônibus, por exemplo. Eu sou um dos principais negociadores. É a próxima pergunta. Eu sou um dos principais negociadores do Sindicato dos Rodoviários, entendeu? Tem hora que a gente bate na mesa, grita, vai para lá, vai para cá, né? Mas nós temos que negociar. Faz parte da dinâmica sindical. Né? Se o sindicato ele não negocia, ele não está cumprindo o seu papel de sindicato. E não tem como você negociar se você a todo momento não consegue dialogar. Lógico, tem momento que o diálogo ele expira, não tem mais como conversar. Aí é por isso que existem movimentos de protesto, de greves, dessas coisas todas. Mas eu acredito que o diálogo, quando as pessoas se respeitam, ele é sempre necessário. Então, para mim não me interessa se o cabo é de direita, é de esquerda, é de centro, seja o que for. Mas eu acho que o patamar do diálogo, ele é fundamental. Já que essas ideologias, elas se comportam defendendo cada um do seu jeito a ideia de sociedade. Então, nós temos dois caminhos. Ou a gente constrói a sociedade que nós queremos, conversando, dialogando, ampliando a partir do convencimento das pessoas, ou é como a gente viu alguns anos atrás, em que não se respeitava o diferente. Então, respeitar o diferente não é igual a gente baixar a cabeça para o diferente. Então, eu acho que nós temos que saber o que nós queremos, temos que ter informações necessárias e fundamentais para podermos tentar convencer o outro lado de que as nossas ideias e as nossas propostas são melhores. Lógico, tem momentos que não é só uma questão de propostas, tem momentos que a questão se limita a interesses. Né? Quando a gente está na mesa de negociação, em que o interesse do empresário é um interesse que vai totalmente para o interesse do trabalhador, lógico que não vai ter como a gente chegar num acordo. É por isso que existem outras instâncias de debate, outras instâncias de luta, para poder ver se vai dirimir esses conflitos, como a greve, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, dizer que qualquer categoria gosta de fazer greve, eu discordo. Eu acho que quando uma categoria de trabalhadores resolve fazer uma greve, é porque não tem mais jeito. Sim. Porque greve é pesada, greve traz prejuízos também a quem faz greve. Não é só a parte econômica que vai ter prejuízos. Mas, no caso de transportes, nós temos o maior cuidado do mundo quando a gente vai fazer uma greve de transportes. Porque nós sabemos que o maior prejudicado será justamente nossos parceiros, nossos companheiros, que são os trabalhadores. Que esses usuários de ônibus são só trabalhadores. Né? Então, raramente você vê alguém de classe média, não sei o que pega um ônibus, alguma coisa desse tipo. Mas quem obrigatoriamente pega todo dia para ir trabalhar, para ir para o médico, para ir para a escola, para resolver um problema, é a classe trabalhadora. Então, nós temos muito esse problema de quando a gente vai deflagrar ou não a greve, a gente primeiro vê se realmente não tem um caminho que a gente construa para não fazer uma greve. E a gente só faz greve realmente de transporte quando não tem outro jeito. Porque se nós somos trabalhadores, a gente faz uma greve que a gente sabe que a própria classe trabalhadora se prejudica, lógico que nós não fazemos uma greve morrendo de vontade de fazer essa greve. Sim. Fazemos muitas vezes porque a classe patronal nos obriga. Mas se for depender da gente fazer uma greve por opção nossa de fazer greve, por fazer greve, não teria greve nesse sentido. Se nós conseguirmos chegar para os empresários, o trabalhador rodoviário ele merece, ele tem uma jornada exaustiva, né? Hoje ele está cobrando e dirigindo. Né? Se fosse o reconhecimento fosse automático, dissesse, não, eu reconheço que o meu empregado merece ter um aumento de salário, merece ter um aumento de vale alimentação, merece a garantia do plano de saúde, nós não precisaríamos fazer greve. O problema, Cefas, quando a gente chega para negociar com os empresários, a gente pede 1, 2, 3% de ganho real, a inflação, uma besteira no vale alimentação, garantia de algumas assistências sociais, e os empresários chegam dizendo que quer reduzir salário, que quer reduzir vale alimentação, né? E aí não tem condições de a gente ter diálogo desse jeito, né? Eu muitas vezes na mesa eu tenho o prazer, né, e tenho um reconhecimento aqui da categoria rodoviária, né, porque eu estou nas mesas de negociações desde 2015. Todas as mesas de negociações aqui dos rodoviários eu participei efetivamente, né? E eu tenho muito orgulho de que todas as conquistas que nós tivemos de lá para cá, teve a minha participação direta, né? E também sou radical em mesa de negociação.
Quando o empresário chega e diz que não quer dar nem a inflação, a minha proposta, então não tem o que a gente conversar. Né? E a gente não conversa para inflação para baixo, a gente conversa da inflação para cima. Se é só inflação, então não tem para quem perder tempo. A gente se levanta na mesa, vai embora e depois volta de novo. Quem vai conversar o quê? Se o cara diz que tem razão. O cara diz que a inflação é 4%. Aí o cara diz que quer dar 12% para a gente. Tem o que conversar? Tem o que conversar. Não tem o que conversar, né? Então, essa é uma situação que é permanente. Quando os trabalhadores rodoviários fazem um protesto, a gente avalia muito antes. A gente vê realmente as consequências. A gente vê realmente. Agora, uma coisa nós temos claro. Nós nunca vamos deixar de lutar para garantir os direitos que a classe trabalhadora necessita, aonde nós estivermos. Perfeito. Ótima resposta. E haja aqui pergunta e comentário. Concita Alves. Tamo junto com a classe trabalhadora. Valeu, Concita. Ana Paula, Paulinha, é muita história. O vereador da classe trabalhadora. Valeu. Andressa Silvestre novamente. Esse é o homem. Valeu. Continua acompanhando aqui. Alexandra Rodoviária. Fale de propostas como tarifa zero. Calma, tá na fila, André. Desculpa, Alexandra. Tá na fila, calma, daqui a pouco. Arnaldo Dias. Valeu, Silvestre. Bate-papo legal. Carlos Lima, diagramador, com quem trabalhei lá em Mossoró. Abraço a você e ao futuro vereador de Natal. Pena que eu voto em Parnamirim. Aí pode pedir voto. Pode pedir voto, pode ver campanha. Carlinhos Bentivi, velho amigo. Valeu, mas voto sempre na esquerda. Estou assistindo direto de Aracati, no Ceará. Nossa, Carlinhos Bentivi é de Mossoró, mora em Parnamirim, está em Aracati. E bem pertinho de Calcaia, que já tem tarifa zero, viu? Olha aí, bem registrado, olha aí. E ele está perguntando, eu vou fazer ele fez uma pergunta aqui, eu vou fazer. Tá bom, Carlinhos? Aguenta aí que eu vou fazer a pergunta. Francisco Neto. Simbora, meu futuro vereador. Valeu, Francisco. Maria da Paz Dantas. A história da política passa pelo Rio Grande do Norte. Vamos à vitória com Carlos Silvestre na defesa da democracia da classe trabalhadora. Valeu, Maria da Paz. Carlinhos Bentivi, que sempre acompanhando o programa e está em... Está num lugar muito ruim, Aracati. Aracati, né? Nossa. Está muito preocupado lá ele. Aracati, cidade maravilhosa. Aracati teve ótimas gestões. É massa, Aracati. A Capuí, Aracati tem uma tradição ali muito boa, né? Exatamente. Faz tempo que eu não vou lá, preciso ir. Ele faz uma pergunta direta e objetiva. O que ele acha do caso Glauber Braga? Glauber Braga. Não, é imoralidade. Então, é PSOL. É uma imoralidade. É o deputado que está sendo É uma imoralidade. caçado. Não, lembrei, Caio fez. É. Eu acho que é imoralidade. Inclusive, nós temos que combater isso, né, Carlinhos? Porque não dá para as pessoas que defendem o nosso povo ser perseguida por um Congresso que é altamente conservador, de ultradireita, que é quem está tentando caçar o mandato de um militante histórico, que tem uma luta, que tem um reconhecimento, que é um deputado reconhecido, que muito bem votado. Aí porque ele não concorda com certas posturas, né, que a direita do nosso país, essa direita reacionária, essa direita raivosa, essa direita bolsonarista, que fez muito mal, que matou muita gente na pandemia, essa mesma direita que está tentando aí, a todo custo, liberar cada dia armas aí, que tenta boicotar o governo Lula de todos os jeitos. Então, não dá para aceitarmos que o Congresso Nacional e a Câmara de Deputados seja um instrumento de expurgar pessoas que defendem o interesse do povo. Então, o povo tem que se revoltar contra esse tipo de postura. A democracia não aceita isso. Não dá para um deputado ser eleito legitimamente, vinculado às lutas sociais, à luta do nosso povo, e ser ameaçado de ser caçado justamente porque defende direitos humanos, defende a luta do povo, e é um cabo que bate de frente com os demandos da ultradireita desse país, que não é uma obrigação dele e de qualquer militante e de qualquer cidadão brasileiro que tenha um pouco, né, de sensatez. Né? É isso que nós queremos. Então eu sou radicalmente contra, sou solidário ao Glauber. Né? Eu acho que não só eu, a bancada da esquerda lá do PT, do PCdoB e outras bancadas mais progressistas estão denunciando isso, né? Porque não poderemos aceitar que parlamentares que tenham muito que dar para o nosso país sejam perseguidos e ameaçados de ser caçados por uma elite que não quer nada com o nosso povo. Então sou solidário e estamos na luta para denunciar esse desmando desse setor que não quer nada com o Brasil, só quer boicotar. Está aí as queimadas que nós estamos vendo, várias queimadas criminosas. É esse mesmo povo que quer caçar o Glauber, é quem está tocando fogo, tocando terror em nosso país, né? Está vinculado a milícias por aí afora em nosso país. Então nós temos que expurgar, não é um deputado como o Glauber,
nós temos que expurgar são aqueles que se utilizam da política para fortalecer interesses de milícias, interesses de grupos armados, interesses que só favorecem uma pequena elite de nossa sociedade. Então, é uma imoralidade o que estão tentando fazer com o Glauber. Perfeito, Carlinhos Bentivi, respondido e boa sorte aí em Aracati. Bebe uma cerveja aí pela gente. Lembrando que você pode fazer perguntas, comentários e deixa eu fazer uma pergunta. Carlos, em relação a todo esse sindicalismo que a gente está falando, depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e a posse de Michel Temer, vice-presidente, a gente percebeu um desmonte dos movimentos sindicais. Isso foi amplamente divulgado por reportagens, a gente que é jornalista acompanhou isso. E durante os anos Bolsonaro também esse desmonte foi, não vou dizer consolidado, mas foi aumentado, digamos assim. Eu pergunto a você, como é que está o movimento sindical hoje, embora estejamos na gestão Lula, que veio do movimento sindical, a gente pode até falar sobre isso, mas como é que está o movimento sindical de uma maneira geral depois dos governos Temer e Bolsonaro? Bom, Sérgio, o movimento sindical está muito debilitado, né? Muito debilitado, porque nós sabemos que para fazer luta no Brasil, nós precisamos de entidades fortes. E foi por isso que tentaram esvaziar e tentaram acabar os sindicatos, né? Pra vocês terem ideia, até a contribuição voluntária de um sócio hoje, né, tentaram fazer com que ele tivesse que autorizar, inclusive a mensalidade, e que o sindicato emitisse boletos individuais, em que o cara fosse diretamente no banco pagar a mensalidade. Então, inclusive, nós temos que denunciar permanentemente o Rogério Marinho, que é senador aqui do Rio Grande do Norte, né, porque foi ele, inclusive eu digo na categoria rodoviária, Rogério Marinho, ele foi o responsável direto pela demissão em massa de cobradores no Rio Grande do Norte, aqui de Natal. Foi por causa de Rogério Marinho que hoje em Natal nós não temos nenhum cobrador no sistema de transporte. Bem registrado. Então isso. Nós temos que ter clareza disso. E você diz isso por quê, Carlos? Eu digo isso porque a reforma trabalhista, que teve como relator Rogério Marinho, acabou, além da questão do ataque direto aos sindicatos, que não foi só um ataque aos sindicatos, foi um ataque também aos trabalhadores, né? Na reforma trabalhista aprovada por Rogério Marinho, ele colocou uma coisa chamada trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? O cara não tem mais vínculo concreto, o cara trabalha por hora. Tem supermercado de Natal pagando 1 hora e 25 centavos para o cara trabalhar nos seus supermercados aqui no Nordestão e alguns outros supermercados da nossa cidade e várias outras empresas. Em relação a... Tinha um princípio na lei trabalhista que era o princípio da ultratividade. O que era ultratividade? Ultratividade era uma das maiores garantias que a classe trabalhadora tinha em suas datas bases. Era o seguinte, eu estava negociando uma data base aqui hoje, tinha um impasse com os empresários, enquanto a gente não fechasse a data base seguinte, a anterior estaria valendo. Então esse é o princípio da ultratividade. A reforma trabalhista de Rogério Marinho acabou a ultratividade. O que é que significa? Se no dia 30 de abril do ano agora de 2025, se os sindicatos de rodoviários não conseguirem negociar, zera todos os direitos. Fica valendo só a nova convenção a partir do dia 1º de maio, o que for negociado. E por que eu digo que foi ele que acabou os cobradores de Natal? O sindicato de rodoviários aqui do Rio Grande do Norte, eles conseguiram, em 2015, foi o único sindicato no Brasil que conseguiu isso. Nós conseguimos garantir estabilidade para cobrador. Então, na nossa convenção de 2015, todo cobrador de Natal tinha estabilidade no emprego, por 2 anos. Sim. A cada ano nós renovávamos essa convenção e botava 2 anos. Sim. Com o fim da ultratividade, acabou essa cláusula de estabilidade. Os empresários, acabou dia 30 de abril de 2020, no dia 1º de maio, demitiu em massa todos os cobradores, porque nenhuma convenção mais garantia. Por isso que eu digo. Mas em relação à sua pergunta, e os sindicatos? Nós tivemos vários sindicatos que fecharam as portas. Os sindicatos hoje que conseguem dar alguma resposta são aqueles que sempre tiveram uma consolidação maior diante da base. Como o sindicato de rodoviários, por exemplo. Mas com muita dificuldade. Sim. Você tem uma ideia, no sindicato de rodoviários, tinha uma receita lá em torno de 150 mil. Hoje tem uma receita de 70 mil. Né? A base reduziu quase a metade. Né? A demissão em massas que teve e não tem... Quando a gente fala que tiveram 22 linhas retiradas de Natal, a gente esquece de dizer que dessas 22 linhas tem em torno, cada linha, de 10 ônibus. Né? Então dá 200 ônibus. É a metade da frota de Natal.
significa no mínimo 200 empregos a menos também, que afeta a categoria rodoviária. Todo um sistema afetado, todo né? O sistema os usuários perdem e os trabalhadores também são demitidos, obviamente também Exatamente. perdem. Então é uma dinâmica mais profunda. Então foi um ataque frontal. Mas lembremos, o ataque não foi só com a reforma trabalhista, né? Também tivemos um ataque frontal com a reforma da Previdência. Hoje um trabalhador, uma trabalhadora, dificilmente conseguirá se aposentar em nosso país, né? Porque você tem que ter em torno de 40 anos de contribuição e uma idade avançada. Ninguém consegue chegar até lá. E você tem que torcer para estar em uma empresa, principalmente se for trabalhador da iniciativa privada, ele tem que torcer para nunca ser demitido. Porque se ele for demitido e não tiver continuidade, daqui que ele arruma outro emprego e continue, ele vai ter 90 anos para poder se aposentar, 80 anos. Então, são duas reformas que foram as piores reformas na história recente do nosso país. Agora tem uma coisa, viu, Cefas? O governo Lula está defendendo a gente, viu? Tá devendo a gente. O governo Lula, ele se elegeu com o movimento sindical ao lado dele, e uma das principais propostas como sindical, e ele concordou com essa proposta, que nós não estamos vendo avançar, é com a revisão da reforma trabalhista e com o fim da reforma previdenciária que foi aprovada. Mas, Carlos, então, esses dois pontos... Isso tem que passar pelo Congresso? Tem que passar pelo Congresso, tem que ter medida provisória, se for o caso. Se o Congresso está ruim, eu posso botar uma medida provisória, né? O financiamento sindical, por exemplo, não voltou. E foi um compromisso do governo Lula, que é um governo dos trabalhadores, que eu defendo, que eu apoio. Mas depende do governo Lula 100%? Não só dele, mas ele tem instrumentos que podem construir isso aí. Né? Ele tem instrumento, por exemplo, ele pode emitir medida provisória se o Congresso, esperar 120 dias e construir com o Congresso, né, uma proposta efetiva. Tem que ter a iniciativa. O que não pode só eu dizer que eu não tenho condições e não mobilizar os trabalhadores, não construir a luta e não acenar. Então, quem derrotou o Bolsonaro, certo, foi a classe trabalhadora do nosso país. E teve uma participação efetiva dos sindicatos, de todas as centrais sindicais, né, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, dos movimentos organizados do nosso país, do movimento cultural, dos movimentos sem terra, todos os movimentos sociais, vendo o caos que foi o governo Bolsonaro e Michel Temer, e vendo o tamanho de perdas que nós tivemos nesse curto espaço. Ô Cefas, quando começou a pandemia, junto com a reforma trabalhista, eu fiz um debate com vários sindicatos do Brasil que eu dizia o seguinte: nós vamos ver uma situação nesse país em que vai chegar próximo do sistema de escravidão, só que numa visão moderna. E nós chegamos. Nós chegamos. O que a classe trabalhadora brasileira passou com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência e logo em seguida com a pandemia, você tem uma ideia, teve trabalhadores que ganhavam R$2.000, passaram a ganhar R$800, R$700, trabalhando o dobro. Nós tivemos aqui bancado, que aqui nós fizemos vários protestos e teve um dissídio do tribunal. O tribunal determinou aqui jornadas aqui para rodoviários que chegavam em 12 horas, 14 horas por dia. Isso é sistema de escravidão. Então, essa é a realidade que nós assumimos a partir do governo Lula e que nós batemos Lula para rever essas coisas. Não adianta achar que vai governar com todo mundo e os trabalhadores continuarem perdendo. Então, não tem condições. Quero sim. Perfeito. E tem um monte de comentário aqui. Vamos lá. Osmar Egésima. Juntos com Carlos Silvestre. Valeu, Osmar. Continua acompanhando aqui. Maria da Paz Dantas. Esse tem diálogo para debater nossas propostas. Valeu, Maria. Continua aqui ligada. Opa, muito obrigado, Áglio. Ana Paula, Paulinha. É uma pergunta. A pergunta eu vou fazer daqui a pouco, tá? Para poder ler os comentários, tá, Paula? É Léo ou Lou? Léo Ferreira. Natal merece um bom gestor. Valeu, continua ligado aqui na gente. Aí Maria da Paz Dantas. Grande gestor, professor Carlos Silvestre, nosso futuro vereador. Maria da Conceição Pinto. Parabéns, meu futuro vereador de Natal. Homem de conquista e luta com todos. Valeu, Maria. Arnaldo Dias. Sua ajuda é força para deter... Sua ajuda é força. Foi determinada nas conquistas dos direitos dos trabalhadores rodoviários. Valeu, Arnaldo. Fica ligado aqui. Maria da Conceição Pinto. Parabéns, meu vereador. Com sua grande conquista. Estou com você. Muito bom, muita gente aqui. E Irailson Nunes, presidente da CUT. Nosso parceirão. Foi entrevistado aqui faz um mês. É importante entrevista, sem dúvida.
Carlos Silvestre tem todas as credenciais para assim representar a classe trabalhadora na Câmara Municipal de Natal. Valeu, Irailson. Valeu, Irailson. Então, esse Irailson aqui foi muito boa também. Eu vi, foi quase uma aula sobre vi. movimento sindical e formação política. Valeu, Irailson. Abração. Ah, peraí, tem a pergunta aqui. Deixa eu fazer a pergunta da Paula para eu fazer a minha pergunta. Ana Paula está perguntando, como você, em sendo eleito vereador, né, parente meu, vai garantir vagas nas creches para todas as crianças de Natal? Na verdade, o que nós vamos construir é o seguinte, eu tive um problema, Cefas, quando eu estava falando aqui um pouco da minha história, quando eu disse que eu tive uma filha que vai fazer 30 anos, né? Naquela época eu sofri porque não tinha creche. Há 30 anos, meu amigo. Nossa. 30 anos. Eu morava no Parque das Dunas, lá na Zona Norte, e nós tínhamos que escolher, eu e a minha mulher, quem ia ter que tomar conta dela e quem ia poder trabalhar. Nossa. Pessoal, isso é um problema muito sério, né? Porque tanto é um problema sério do ponto de vista do poder econômico das famílias. Aí se eu tenho duas pessoas que podem trabalhar, eu vou ter um padrão de vida nessa família. Exatamente. Se eu obrigo essas pessoas a só um trabalhar, eu diminui pela metade o padrão de vida. O que tira a qualidade de vida tira a qualidade e até de vida. Cria crise entre o casal. Cria crise, você cria problema para o futuro dessa criança. Né? Então, eu tenho um comprometimento muito forte com o debate de creche, porque eu vivi isso na minha vida. Né? E eu fico indignado que 30 anos depois nós tenhamos que na cidade continuar discutindo creche em nossa cidade. Eu adoraria que hoje nós estivéssemos discutindo outras coisas, né? E que esses pontos que são fundamentais, eles já tivessem sido resolvidos há muito tempo. Como eu vou garantir? Eu não vou garantir, eu vou lutar para que tenha. Né? Vamos mobilizar o nosso povo, vamos fazer articulações com a classe trabalhadora que está organizada nos sindicatos, como a classe trabalhadora que está lá nos bairros, que é a mesma coisa. Quando eu falo em creche, eu estou falando em um direito fundamental que esses trabalhadores que nós representamos nos sindicatos, eles não têm lá onde eles moram. Né? Então é uma luta que se está entrelaçada. Eu estou muito feliz com esse debate de creche, né? Há algum tempo que nós estamos fazendo ele, e eu tive uma conversa com a nossa candidata Natália Bonavides, em que ela garantiu, que disse que independente de 10 CMEs, que estão para ser concluídos há 6 anos, que não são concluídos. Verdade. Né? Ela se comprometeu que, ganhando a eleição, ela irá fazer um projeto emergencial para garantir, desde o início do ano que vem já, a possibilidade de não ter mais sorteio para crianças em creche. Então, estando na Câmara dos Vereadores com a prefeita Natália Bonavides, com o compromisso que ela tem, com a sensibilidade social que ela tem, e com a pauta feminina que ela tem, eu tenho certeza que será mais fácil a gente resolver o problema de creche da nossa cidade. Para mim é muito claro. Para mim tem 2 caminhos. Primeiro é o seguinte, não dá para a gente esperar concluir os 10 CMEs para zerar, porque até lá as mães vão ser penalizadas. Para mim o poder público, a prefeitura, ela tem que buscar aquelas creches que nós temos nas comunidades, nos bairros, e fazer convênios provisórios até ir zerando com as creches próprias do município. O que não dá, meu amigo, é para que as mães e os pais continuem não tendo onde deixar seus filhos. E o pior, viu? Hoje em Natal, nós não temos creche com tempo integral, que até tem um conceito. Mas se a pessoa, hoje em Natal, é creche parcial, a mãe e o pai têm que pegar a criança 10h30, 11 horas da manhã. Se é integral, a criança só almoça na escola, 2h30 tem que ir para casa. Qual o pai e qual a mãe que tem condições de trabalhar se tem que pegar o seu filho no máximo de 2 horas da tarde? Vai sair do trabalho não tem 2 horas da tarde. Não tem como. Então o nosso compromisso com a creche é um compromisso de vivência, né, antes de tudo, fez parte da minha vida, eu sofri com isso aí, vejo meus vizinhos, meus amigos, né, meus familiares sofrendo com isso ainda hoje, e eu acho que é um absurdo, e só falta prioridade. Porque, rapaz, por que é que eu vou fazer calçada na Jaguarari e calçada na São José, se não tem vaga para botar a criança em creche? Eu acho massa calçadas, eu acho massa deixar a cidade bonita, iluminada. Na Zona Sul é lindo, quem vai dizer que a Zona Sul não é linda? Mas eu quero que, antes de ter isso aí, eu quero que o povo tenha creche, eu quero que o povo tenha saúde, eu quero que o povo tenha um transporte de verdade, eu quero que tenha educação com tempo integral. Então, se a gente tiver essa base social estruturada, nós já vamos ganhar economicamente, vamos ganhar uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade que tenha futuro. Agora não dá para a gente pegar a Praia do Meio
e a Praia dos Artistas, a Praia do Forte em Miami Beach, pegar o asfalto todinho, remoer esse asfalto e botar de novo, em época de eleição ainda mais, como se nós estivéssemos com todos os nossos problemas que afetam o povo trabalhador, estivesse resolvido. Então é um descaso com a população de nossa cidade, não só isso, mas acho que creche é um dos carimbos do descaso que esse povo tem com a nossa sociedade e com o nosso povo. Então é uma pauta que eu tenho interesse em mobilizar o nosso povo, mobilizar a gente da Cical. Eu digo muito nas reuniões que eu estou fazendo no bairro. Quando as pessoas fazem pergunta a mim, eu digo, olha, quando nós formos discutir o orçamento lá, eu como vereador, eu vou encher a Câmara Municipal de Natal com mães e crianças. E vou dizer aos vereadores, ó, é aquela criança ali que você quer deixar fora da creche. Para ver se eles vão votar na frente das crianças e das mães, vai dizer que aquela criança não vai ter creche. Então, é esse tipo de movimento que eu acredito, é esse tipo de movimento que eu estou disposto a fazer. É uma ação muito parecida com a minha ação, tanto no movimento estudantil como no movimento sindical. Eu sempre fui um cara que gostei muito de planejamento, eu sempre planejei, fiz planejamentos estratégicos, sempre articulei as organizações sociais e sempre construímos lutas. E, felizmente, de várias das lutas que nós construímos, nós tivemos várias vitórias. Então, a dinâmica nossa será a mesma, só que agora voltado para os problemas da população aonde eles moram, que são as ruas, os bairros, as periferias e as comunidades da nossa cidade. Perfeito, ótima resposta. Eu não esqueci das perguntas não, viu? Tem pergunta aqui sobre tarifa zero, vai já. Tem pergunta sobre candidatura, vai já. Vai ser na reta final. Mas deixa eu fazer, e tem mais pergunta aqui, mas deixa eu primeiro fazer a minha pergunta. Entrevistador sou eu, vou fazer a minha primeiro. Obrigado, Águio. Só para a gente concluir a parte nacional, que estava muito boa, Carlos, você falou do governo Lula, explicou questões e complexidade do governo Lula. No entanto, nós todos sabemos, você como sindicalista, militante, eu como jornalista, que o governo Lula, no Brasil atualmente, que é o sistema presidencialista com um Congresso forte, você tem que governar com o Congresso, não tem jeito. E o Congresso é um Congresso conservador. Nós temos bancada da bala, só o nome já é absurdo, e a imprensa diz bancada da bala. Normalmente, nós temos uma bancada evangélica. Então, diante disso, eu lhe pergunto, como fortalecer os sindicatos, como fortalecer as juntas dos trabalhadores com um congresso desse, Carlos? Olha só, esse mesmo congresso que foi eleito com essa característica é o mesmo que disse que não queria a direita como presidente. Então, acho que a gente tem que começar a perceber daí. Eu acredito que o que aconteceu nesse congresso foi um estelionato, na última eleição. O governo Bolsonaro, para tentar sobreviver, fez uma emenda das eleições, chamada PEC das eleições, em torno de 180 bilhões, faltando menos de 13 meses para as eleições. Então, a maioria desses deputados, eles compraram os mandatos dele. Por outro lado, a maioria do povo trabalhador disse um não e elegeu o nosso presidente. Eu acho que o governo Lula, ele tem que olhar para quem elegeu ele. Eu acredito que sem esses 140 bilhões, 180 bilhões que tiveram, eu acho que nós temos ganhado essa eleição no primeiro turno com muita folga. Com muita folga. Era isso que todas as pesquisas, era isso que tudo disse. Tanto é que entraram em desespero e todo mundo lembra. No dia da eleição no Nordeste, a PRF, a mando de Bolsonaro, boicotou um monte de gente para não votar. Exatamente. Dizem que foi mais de 4 milhões de pessoas que não votaram por uma ação dirigida da PRF. Por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que nós temos que ter sim um olhar, até para respeitar a democracia, o poder constituído, a nossa Constituição. Eu acho que nós temos que respeitar, até para não dar motivo para esses golpistas de fazer diferente. Mas eu acho que o olhar do governo Lula tem que ser para o povo. Tem que ser para o povo, com políticas sociais, não só com políticas sociais. Eu acho que o governo tem uma responsabilidade de mobilizar o povo. Eu sou um defensor de que a gente deveria governar muito, não descartando esses espaços como o Congresso Nacional. Mas eu acho que nós devemos ter, por exemplo, uma dinâmica maior de plebiscitos, de referendos, de consultas populares. Eu acho que é esse tipo de movimentação que faria o contraponto a esse caos que nós temos no Congresso Nacional. Agora, eu não acredito que a gente, usando só a institucionalidade, sem ter a base social que nos fortalece, que a gente vai conseguir uma coisa naquele Congresso. Não acredito. Agora, se a gente mobilizar o povo, se a gente botar consulta, se a gente fizer referendo, se a gente fizer mobilizar a sociedade nas suas, nas suas organizações sociais, sindicais, populares, eu acredito que é possível, mesmo com esse Congresso, a gente fazer a diferença. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim, o governo Lula, ele tem que olhar não só para políticas sociais,
ele tem que olhar para a mobilização social. Inclusive para garantir que a gente não tenha mais na frente, né, uma tentativa de golpe no nosso país de novo. Ou alguém acha que essa possibilidade com essa turma aí está fora de moda? Para eles não. Os mesmos que tentaram tocar fogo no Congresso Nacional, no Supremo, eles estão aí todo dia nas redes sociais divulgando fake news, mentindo e tentando criar o caos. São os mesmos que estão queimando as nossas matas hoje para tentar responsabilizar o governo. Então, essa contrapartida, ela só se dará se nós estivermos ligados ao povo, não só com projetos assistenciais, mas com projetos que alertem e tragam a consciência e o poder de organização da sociedade. Se nós não fizermos isso, nós teremos um grande problema daqui a 2 anos nas eleições presidenciais. Perfeito, ótima resposta para a pergunta. E, produção, 1 hora é isso? 1 hora, eu pensava que tinha passado 20 minutos. 1 hora, cara. E daqui a pouco você tem agenda, né, também? Tem que liberar você daqui a pouco. Mas peraí, tem comentários aqui e tem mais algumas perguntas minhas. Jeff Mir, é uma pergunta, eu vou fazer, Jeff. Só um pouquinho. Tem uma pergunta da Concita, tá certo? É pergunta de todo mundo aqui. Peraí. Tô ficando bêbado já com a cerveja sem álcool. Só acostumado a beber cerveja sem álcool. Mas, rapaz, imagine eu com álcool. É só pergunta aqui, Carlos. Vou passar tudo para você. Tem um comentário aqui do Júnior Medeiros. Valeu, Silvestre. Valeu, Júnior. Fica ligado aqui. Hoje, sempre no Conversa Botequim. Vamos lá. A pergunta do Jeff Mir é: o que falta para Natal da tarifa zero? Pronto, já é a terceira. Daqui a pouco ele vai responder tarifa zero. Concita Alves, como você pensa a implementação da tarifa zero para Natal? Vai ser a resposta. Ivaldo Lourenço, boa noite, futuro vereador de Natal. Amigo, qual sua proposta para o esporte de bairro? Você vai incentivar o esporte de bairro? Na verdade, nós já incentivamos o esporte amador, não é só o esporte de bairro, né? Nós temos uma relação muito forte. Lá nos rodoviários nós temos campeonatos permanentes com todos os trabalhadores de transporte de várias empresas. Agora, em março, nós fizemos um torneio de bairros, envolvendo bairros, trabalhadores, que foram 18 times de futebol de campo. Eu tenho uma relação muito boa com a companheira Maria Fernanda, que é uma das nadadoras, uma pessoa impressionante aí, um atleta que está indo para Manaus agora, a próxima semana aí, né, que não tem incentivo de ninguém. Tem outra também, que é a companheira nossa também, que é judoca também, uma campeã, uma menina de 14 anos de idade, que está se destacando, onde vai, sai com um monte de medalhas. Que maravilha. Então nós temos a relação, porque eu também sempre gostei de esporte, né? Eu, inclusive, era atleta, né? Jogava o quê? Futebol? Joguei futebol de salão. Futebol salão ou campo? Futebol de salão, futebol de campo. Atletismo, fui da seleção... Qual era a sua posição? Você tem cara de volante. Era mais zagueiro de volante para trás, né? Bati muito tempo capoeira, treinei algumas artes marciais, então eu sempre fui muito envolvido, natação, então eu sempre gostei muito de esporte. E hoje eu ainda corro, né? A minha atividade principal esportiva hoje é a questão de corrida, né? Então eu corro em torno de 8 quilômetros. Quando eu estou correndo na campanha, eu parei, quando eu tive condições. Na campanha está andando 8 quilômetros. Está andando 8 quilômetros, mas eu tenho essa dinâmica. Então o esporte amador, eu acredito, Sérgio, que é uma coisa muito importante. Porque é o seguinte, não é só o esporte amador. É o esporte amador, é a cultura na nossa cidade. São espaços que a nossa população precisa, que os nossos jovens precisam, e que não tem. Você chega para um jovem na periferia da nossa cidade, em qualquer canto, você não vê um campo, quando não tem iluminação, né? Você vê um espaço de convivência para o pessoal andar de skate, para fazer uma atividade dessa mais luta, não tem, entendeu? Então nós temos que ter alguns espaços para que nós possamos trazer a nossa juventude para uma coisa sadia. Porque se nós não temos esporte, se nós não temos incentivos a essas questões básicas, né? Esses jovens vão buscar alguma coisa. Exatamente. E muitas vezes não é o que a sociedade deseja, né? Então, mas a culpa é da própria sociedade. Então nós não temos espaços públicos adequados, não temos espaço. Então eu sou apaixonado pelo esporte, né? Faz parte da minha vida, sempre fez desde muito cedo. Eu fui um desportista, né? E tenho o maior interesse do mundo em incentivar e fortalecer isso, tanto a nível de mandato, como a nível de poder público, de prefeitura. Eu acho que a prefeitura ela deve muito. Você tem uma ideia, Sérgio? Esse pessoal, nós temos várias experiências interessantes na cidade, que não tem um centavo do poder público. As pessoas fazem as coisas, tem que pagar campo, tem que pagar arbitragem, tem que limpar campo,
Meu amigo, tem que comprar bola, tem que comprar rede. Eu conheço um projeto social aqui no Leningrado, né, do meu amigo Sérgio, que é um monte de crianças que ele pega e junta lá no domingo de manhã, agora é no sábado à tarde agora, uns 50, 60 meninos. Aí ele vai lá, cheguei lá, as bolas tudo seca, tudo furada. Ele fica enchendo e botando e revezando a bola. Termina o treino, Cefas, ele tira do salário dele, que trabalha ganhando salário mínimo, um pouco mais. Ele tira e dá um lanche para a meninada. E ninguém vê, são coisas invisíveis em nossa cidade. Então nós temos que dar visibilidade a essas experiências. Temos que fortalecer essa experiência. E não só isso, nós temos que multiplicar isso na cidade. Porque esporte é fundamental para a nossa vida. Então, tem um compromisso concreto nosso, não só de agora, de minha vida. O Sindicato dos Rodoviários tem uma experiência riquíssima com o esporte, né? Rodoviários. Então, toda a festa que a gente faz, tem torneio, a gente faz torneio, não sei o quê. O sindicato incentiva, banca terno, banca bola, banca câmara. O Sindicato dos Rodoviários tem 3 campos permanentes. Nossa. Permanente, paga permanentemente 3 campos para o pessoal ficar jogando. Então, essa é a ideia que a gente acha que tem que ser incentivada em nossa cidade. Muito bom. Obrigado, Águio. Tá, oba, ótimo. Tem uma pergunta aqui. Daniel Souza, que é militante aqui do Beco da Lama. Carlos, e sobre mobilidade ativa, que garanta segurança para ciclistas e pedestres? Por que falar de mobilidade e não falar de segurança do trabalhador? Projeto para ciclismo e segurança do... Olha só, eu acho que a mobilidade, ela não pode ser vista isoladamente em nenhum tipo de modal. Eu acho que nós não podemos pegar... Como nós vamos resolver um problema na cidade com ciclista se a cidade é feita para carros? Né? Então, a própria filosofia da mobilidade que nós vivemos, ela não possibilita, vai ter corredores aqui e acolá, mas não vai ser a política da cidade. Né? Então, nós defendemos a questão da tarifa zero, porque, ao nosso ver, né, a tarifa zero é uma revolução na forma de ver o centro de transporte. E quando a gente fala em tarifa zero de ônibus, a gente não está se referindo apenas a ônibus. Né? Nós estamos nos referindo a uma nova forma de trabalhar a mobilidade nas grandes cidades. Né? Cefas, olha só, nós temos 4 direitos constitucionais no artigo 6º, que são considerados dever do Estado e direito do cidadão. Está lá incluída educação, saúde, segurança e está também transporte público. Qual a diferença desses direitos constitucionais? É que esses 3, o poder público banca. A gente pode até criticar que falta qualidade, mais investimento, mais banca. Mas o transporte público, o poder público simplesmente bota nas costas da classe trabalhadora. É mais fácil para o poder público. Só que a dinâmica do transporte, certo? Ela não se sustenta. Eu não acredito em transporte de qualidade baseado em tarifa de ônibus. Para mim é impossível. Por que é impossível? Porque a classe trabalhadora não suporta isso. Por que é que não suporta? Bota aí, todos os candidatos a prefeito dizem que vai aumentar linhas, que vai botar ar-condicionado, que vai trocar ônibus elétricos. Tempos, né? Né? Mas agora na campanha, agora estão dizendo de novo, né? Aí eu pergunto, alguns deles estão dizendo quem vai pagar a conta? Quando tentaram fazer uma licitação que deu deserto aqui, a tarifa podia chegar a R$8 há 4, 5 anos. Qual trabalhador que hoje, a R$ 4,50 já paga em torno de 20%, um adulto pegando só para trabalhar. Só para trabalhar hoje, um adulto gasta em torno de 20% do seu salário. Então, qual é a dinâmica da tarifa zero que já existe hoje em mais de 130 cidades? E eu estou feliz que Parnamirim está a implementar. Eu ouvi o prefeito Heraldo São Gonçalo, antes de ontem, dizer que vai implementar, e até o final do mandato dele vai implantar 100%. Né? Eu estou vendo alguns candidatos a prefeito de Natal também comprando essa ideia. Ou seja, na minha opinião, não tem como voltar. Porque aquela coisa, não dá para a gente reclamar mais de centro de transporte e não ter uma solução real. Porque o problema de transporte não é mais linha ou menos linha. O problema de transporte não é se o ônibus é elétrico ou não é. Não é se tem ar-condicionado ou se não tem. O problema de transporte é quem paga o sistema. Exatamente. Aí tem um discurso que diz o seguinte, não, mas a gente vai botar dinheiro para empresário. Para mim, eu não estou discutindo a operação. E para mim, se a empresa for pública e se for baseada em tarifa, eu sou contra também. Porque para mim o problema não é quem opera o sistema, é quem paga o sistema. O trabalhador. Né? Porque olha só, o empresário, a gente não sabe, que nem um vereador sabe disso, e eu vou brigar para saber disso. Ninguém sabe qual é a margem de lucro dos empresários de Natal. Porque o transporte ele tem um custo próprio. Independente de ser público ou privado, o ônibus que está rodando tem um custo, o motorista tem um custo, né? Então ele tem um custo próprio. O debate que podia ser feito do ponto de vista da operação
é qual o tamanho desse lucro do empresário, que não é o total do sistema. Da mesma forma, se for público. Porque se for público, eu vou ter, além do custo do sistema, eu vou ter também uma parte administrativa para poder administrar o sistema. Exatamente. Então, esse debate, para mim, é falso. Para onde vai? Eu quero discutir quem paga o sistema. E quando eu digo isso, né, eu digo porque eu acho injusto que só a classe trabalhadora pague o sistema de transporte. Eu acho injusto isso. Eu acho que é um massacre a classe. Imagina o trabalhador que ganha R$2.000, que é a minoria. Né, a grande maioria, 60% dos trabalhadores ganham até um salário mínimo. Né, 80% ganham até 2 salários mínimos. Né? Imagina só você ter 2 adultos em casa bancando 600 pau. 2 adultos só para ir trabalhar. Não estou falando de ir para uma praia, de um lazer. Estou falando nada. Só para ir trabalhar e voltar. Né? O cara gasta em torno de R$600. Dá 35% a 40% do seu salário. O que significa isso para a vida daquela família? Ao ponto que, se o poder público assume a responsabilidade pelo financiamento do transporte da cidade, ele vai, aí eu vou entrar na pergunta que você fez, a questão da mobilidade ativa, né? Ele vai garantir que as populações tenham um padrão de vida melhor, um poder de compra. Aqueles 30% a 40% que a classe trabalhadora gastava pagando ônibus, você não vai mais vai gastar agora para coisas importantes da sua família, comprar uma roupa, fazer um lazer, pagar um aluguel. Tem lugar que o aluguel é mais barato que pagar ônibus. Verdade. Entendeu? Então aumentaria o poder de compra da classe trabalhadora. Aonde foi implantado, gerou empregos no setor do comércio. Lógico, se a família passou a ter mais receita, ela passou a gastar mais, gerou um crescimento do comércio. Caucaia, que é um exemplo mais próximo da gente, de 30% no comércio. Nós saímos em Caucaia de 400 mil pessoas que pegavam ônibus para 1 milhão de pessoas, gerando mais ônibus, mais frota, mais empregos. E um detalhe, sabe aquela história do empresário tirar a linha porque não está dando lucro? Tá aqui, eu tenho 2 ônibus no lugar, aí o empresário, se eu botar só um, eu vou ganhar mais dinheiro. Aí tira um, nem avisa a população. No sistema em que a tarifa não existe mais, isso muda também. Por que muda? O cálculo de pagamento, ele é feito por quilômetro rodado. Então, o nosso cuidado, se o sistema for operado por empresários, vai ser para eles não botarem ônibus demais. Ou seja, já é contrário à história de retirar. Ou seja, a história de retirar a linha, deixa de existir. Porque o empresário ou quem operar o sistema vai querer ter mais ônibus, porque a cada quilômetro que aqueles rodar, ele vai ser melhor remunerado. Então, sobre a questão da mobilidade ativa agora, depois que eu fiz esse preâmbulo gigante, né? Mas ótimo. Olha só. Pontuou, tu já respondeu as perguntas sobre tarifa zero, inclusive. Então, olha só, a gente pega, além dessas questões, do ponto de vista econômico, da geração de emprego e da renda das famílias, sim, eu defendo transporte de qualidade. Para mim, se o transporte é de qualidade, muitas pessoas que saem de casa com seu carro e com suas motos, deixando 1 hora a cada hora ali um motoqueiro do Valfredo Gugel, a tendência, se o transporte... Eu digo porque eu já vivi isso. Quando eu morava em Brasília, eu andava de metrô. Eu saía morava em Águas Claras, né? Pegava o metrô 100 metros da minha casa, no horário tranquilo, raramente ele era cheio, o metrô de Brasília, descia no setor comercial sul, embaixo do prédio que eu trabalhava, na sede da Culto Nacional, descia... Por que eu ia sair de carro, andar 1 hora com engarrafamento, com confusão, com gritaria, com buzina, eu podendo ir lendo um livro, tranquilo, olhando uma coisa no transporte de qualidade. Então, eu defendo transporte de qualidade. Então, na minha lógica, se o transporte é de qualidade e a tarifa, e não existe tarifa, as pessoas vão andar mais no transporte. E se vão andar mais de transporte, a lógica começa a mudar. As pessoas vão ter um ganho na mobilidade urbana, porque a perspectiva é que as pessoas andem mais de transporte coletivo do que de transporte individual. E tem outro detalhe, que também é maravilhoso dentro desse projeto. É o quê? Nós temos que incentivar o transporte coletivo. Porque, por exemplo, eu faço um desafio a quem está nos assistindo aqui, a qualquer pessoa, né? Quando estiver no engarrafamento, bata uma foto no engarrafamento. Bata uma foto. O que é que a gente vai ver nesse engarrafamento? A gente vai ver 2, 3 ônibus e vai ver 60, 70, 80 carros pequenos. A diferença é que nesses 80 carros pequenos, normalmente é uma pessoa e um carro. Né? No máximo 2, né? No ônibus eu tenho 60, 70 pessoas dentro do ônibus. Né? A cada 3 carros pequenos daquele, polui igual um ônibus. E nós temos que nos preocupar com mudanças climáticas, ou não temos. Então, essa discussão da tarifa zero, ela é uma discussão que faz uma revolução em todo o sistema de mobilidade. E se eu diminuo, se a prioridade é o transporte coletivo, eu tenho que incentivar outras mobilidades, como, por exemplo, a questão de bicicletas, por exemplo, né? A questão das pessoas caminharem mais,
tem lugares em algumas cidades, inclusive na Europa e algumas outras cidades, em que a gente pega ruas que sempre foram ruas tradicionais de muitos veículos e simplesmente as pessoas disseram, não vamos mais usar, vamos agora fazer isso aqui para ser circulação de pedestres, circulação de skatistas, circulação de quem anda de bicicleta, né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica que a sociedade, obrigatoriamente, ela vai ter que avançar. É por isso, eu trouxe esse debate para Natal há um ano atrás. Quando eu trouxe, parecia que era loucura. A galera que não conhecia achava, não, isso é coisa do outro mundo, isso nunca vai acontecer. De lá para lá tinha 80 cidades. Hoje aumentou mais 50. Estou feliz porque na nossa vizinhança aqui estão todo mundo falando que vão fazer também. Na minha opinião, é um caminho sem volta, certo? É um caminho sem volta. Agora, qual a rapidez que isso vai chegar aqui é que é o debate. E a nossa perspectiva é da gente fazer um grande movimento na cidade, inclusive temos projeto de mobilizar a galera da Zona Norte, da Zona Oeste daqui, para a gente fazer mobilizações de rua, inclusive. Criarmos um movimento nessa cidade, fazermos debate, discutirmos com as entidades que interessam. Porque, por exemplo, nós temos um sistema de vale transporte por dentro da cidade, que ninguém sabe quanto custa. O sistema de vale transporte é o seguinte, parte dos empresários, em torno de 20%, pagam 94% da tarifa e o trabalhador paga 6%. Só que é só para o trabalhador ir trabalhar e voltar, né? Algumas cidades aconteceu o quê? Foi envolvido setores empresariais, inclusive do comércio, né? Pegou-se o número de pessoas registradas no CAGED, que é o cadastro de empregados com carteira assinada, e trouxeram para o debate. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, se todo mundo aqui do CAGED entrar nisso aqui, já banca a tarifa zero. Já banca. E tem mais, você está ajudando o empresário que bancava, ele diminui o custo que ele bancava, ele vai pagar menos. Você envolve mais empresas, de acordo com o cadastro no CAGED, diminui o valor dos que já pagam e tem uma diferença. O trabalhador dele agora não vai ter só para ir trabalhar, vai ter para fazer o que ele quiser, para estudar, para lazer, para todo mundo. Então tem várias vantagens que eu sou um defensor radical. Essa proposta, nós construímos ela também nacionalmente. A Confederação Nacional de Trabalhadores de Transporte, que é a que eu assessoro, a CNTTL, nós tiramos esse como pauta principal em nossos outros congressos, e estamos construindo em todo o Brasil essa proposta. E parte dessa construção, nós decidimos lançar candidatos em todo o Brasil, onde a gente tem força. O nosso presidente, ele é candidato a prefeito de Sorocaba, que ele é de lá do sindicato lá da Confederação, também com essa pauta da tarifa zero, né? Nós temos candidatos em São Paulo, em Guarulhos, em Salvador, em Feira de Santana, aqui em Natal e em outras capitais e outras cidades importantes. E a nossa pauta em todo o país é essa revolução do centro de transporte que nós batizamos de tarifa zero. Que maravilha! Então respondeu a pergunta de um monte de gente aqui. Produção, 1h20, estamos indo para a reta final. O Carlos Silvestre também tem pauta, tem agenda aqui. Só lembrando aqui, daqui a pouco tem show no Bardalos hoje aqui. Vamos ter Alma Brega com GG, que está aqui, 21 horas, clássicos brega. Vai ter Zezo, Odair José, tudo. Reginaldo Rossi, Oba, quem gosta de brega, vem pra cá. GG aqui, 21 horas, a gente vai liberar o palco. Reta final aqui. Carlos, agradecer a você, mas antes das considerações finais, perdão, uma cortesia da Cachaçaria Morim pra você. Eita, sou eu daí. Sou eu da Morim, uma cachaça. Eita, matutazinha aí, ó. Aí, ó, vamos comemorar aí, ó. Aí. Vamos comemorar dia 6, começando com essa aqui, viu? Opa, tá combinado, viu? Agradecer aqui a Carlos Silvestre, uma história maravilhosa, professor, sindicalista, militante político e candidato a vereador em Natal. Carlos, agradecer a você. Valeu mesmo. Muito obrigado, agradecer a equipe, a assessoria por ter agendado aqui e a todos vocês também. Lembrando, se você chegou começado, se você pegou começado, vai lá no perfil, clica tudo de novo e assiste o programa que está gravado no Facebook. A todos e todas, um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim. E uma salva de palmas para Carlos Silvestre. Valeu, muito bom. Show de bola, valeu. Show de bola, obrigado. Ótimo. Agora deu uma dose.